O amor transforma. Pequeninos e pequeninas de Jesus, hoje nós vamos falar sobre Miguel. Mas antes de nós começarmos essa historinha, eu gostaria de pedir para vocês que vocês deixem seu joinha, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que muitos dos seus amiguinhos também possam conhecer essa linda historinha. Vamos lá? Eu vou esperar você deixar o seu joinha, compartilhar e deixar o seu comentário. Em uma pequena vila, no meio de um vasto campo seco e isolado, uma família que vivia em condições muito difíceis. Era 3 irmãos: Pedro, de 17 anos, João, de 15 anos e Miguel, de 6 anos. Tinham perdido a mãe no parto de Miguel. E seu pai, pouco tempo depois, morreu de tristeza pela perda de sua esposa. Pedro, o irmão mais velho, guardava uma grande mágoa em seu coração, um grande ressentimento de Miguel. O culpava pela perda de seus pais. João já era mais tolerante, mas guardava certa amargura no coração. Já Miguel era um menino doce, amoroso, cheio de esperança, apesar das dificuldades. Mas o maior sonho de Miguel era que seus irmãos o amassem. Miguel orava constantemente, pedindo para o Senhor: Senhor Jesus, faça com que os meus irmãos me amem, que os meus irmãos tenham amor no coração por mim. E eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe muito eles em tudo. Mesmo Pedro e João sendo muito duros com ele. Os irmãos trabalhavam arduamente para poder sobreviver. Pedro fazia tarefas pesadas, como carregar lenha para os fazendeiros locais. João ajudava limpando os currais, ordenando ovelhas para as famílias que moravam ali perto. Miguel, mesmo sendo pequenino, ele pastoreava ovelhas e fazia pequenos serviços em casas alheias. Apesar de todo o esforço que eles faziam, eles não tinham o suficiente às vezes nem para comer. Um certo dia, onde João e Pedro estavam trabalhando, chegou um senhorzinho bem velhinho, cansado, estava com muita sede, estava muito faminto. E ele se chegou perto de João e de Pedro e disse: Por favor, me dê algo para comer, me dê algo para beber, faz dias que eu não como, faz dias que eu não bebo. Pedro e João olhou para aquele senhor e disse: Nós não temos nem para nós, que dirá para você? Vá embora. E aquele velhinho partiu daquele lugar. Mas mais um pouquinho à frente, ele se encontrou com Miguel, aquele menino bondoso e amoroso. E ele disse para Miguel: Menininho, por favor, você tem algo para mim comer ou beber, porque faz muito tempo que eu não como, que eu não bebo, e eu estou tão cansado. Será que você poderia ajudar esse pobre velhinho? E Miguel, com os olhos brilhando, disse: Sim, senhor, claro que eu vou te ajudar. Vem aqui. Levou ele para a casa deles, numa casa humilde, mas fez um chazinho para ele e deu as últimas frutas que ele tinha colhido, as frutas de cactos que ele tinha colhido, e ele dividiu com aquele senhor. E aquele senhor saiu dali alegre, satisfeito, e agradeceu muito Miguel e disse: Miguel, você tem um coração de ouro, você é um menino abençoado. E assim aquele senhor partiu. Quando foi a noitinha, que Pedro e João chegaram, que eles olharam para os cestos e não viram as frutas que Miguel tinha colhido. Pedro perguntou para Miguel: Miguel, cadê as frutas dos cactos que você colheu? E ele abaixou a cabeça e ficou com medo de conversar, de falar algo, e começou a disfarçar. Aí Pedro chegou bem perto de Miguel e disse: Miguel, cadê as frutas que você colheu? E Miguel olhou para ele muito temeroso e disse: um senhor faminto, pediu algo para comer, e eu trouxe ele aqui para casa e fiz um chá para ele e dei as frutas para ele comer.
Pedro, numa fúria, disse: Miguel, o que você fez? Agora nós não vamos ter nem para nós comer, porque nós iríamos comer aquelas frutas. E Miguel disse: mas ele não tinha nada para comer. E Pedro disse: agora nós também não vamos ter. E João, só observando de longe, chegou perto e disse: Miguel, você é muito tolo, você não deveria ter feito isso. E Pedro, numa ira que entrou no coração dele, ele pegou um pau e veio para bater no Miguel com aquele pau. E ele veio para cima do Miguel e João não interviu, simplesmente ficou observando. Mas quando Pedro veio com aquele pau para cima de Miguel, uma luz intensa desceu dos céus, iluminou toda a casa. Uma voz serena e poderosa ecoou e disse: parem! Por que atacam aquele que é puro de coração? Era Jesus. E ele colocou a mão no ombro de Pedro e João, e os dois caíram de joelhos e começaram a chorar. Vocês julgam esse pequeno pela sua bondade, mas deveriam aprender com ele. O amor que ele demonstra é verdadeiro, é puro. O amor que ele demonstra é o verdadeiro caminho. Nossa! Pedro e João, com o coração pesado e chorando compulsivamente, pediram perdão para Miguel de tudo que eles fizeram contra aquele pequenino, amoroso e bondoso. E Miguel, com aquele carinho habitual dele, abraçou os irmãos e perdoou os irmãos. E Jesus, dando um abraço em Miguel, disse: Miguel, você tem um coração puro, um coração digno, Miguel. E Miguel, olhando para Jesus, disse: Jesus, perdoa os meus irmãos, não castigue eles. Eles só precisam aprender a amar. E Jesus, olhando sorrindo para Miguel, disse: Miguel, que seja feito conforme o desejo do seu coração. A partir daquele dia, tudo mudou. Os irmãos de Miguel passaram a tratar ele com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, reconhecendo o amor e a bondade que ele tinha no coração. Antes de Jesus partir, deixou uma grande mensagem para eles. Jesus disse para Miguel: Miguel, você demonstrou que o maior tesouro é o amor. Onde há amor, também há provisão. Trabalhem com fé, com amor e verão o milagre que pode acontecer. Pedro e João disseram para Miguel: obrigado, irmãozinho, por você nos demonstrar o que é o verdadeiro amor, e obrigada por nunca desistir de nós. Graças a você, agora aprendemos a ser uma família de verdade. E Miguel, com os olhos brilhando e sorrindo, disse: foi Jesus quem nos ensinou a amar. E agora devemos continuar ajudando as outras pessoas, assim como Jesus nos ajudou. E passaram-se os dias, após o perdão e a união dos irmãos, um milagre começou a acontecer. Naquele dia, de manhã, Miguel saiu e foi pastorear as poucas ovelhas que ele pastoreava dos vizinhos. Enquanto ele caminhava, ele percebeu que algo estava acontecendo diferente no céu. O céu, o tempo, que era sempre muito seco, naquele dia estava diferente. Muitas nuvens começaram a se formar lá no horizonte, coisas que não aconteciam há muitos anos naquele lugar. Para espanto de todos, uma chuva fina e contínua começou a cair. Era como um bálsamo para aquela terra seca. E todos ficaram debaixo daquela chuva e deixou que elas o molhassem de tanta alegria que eles estavam sentindo. Não só eles, mas todas as pessoas que moravam naquela vila olharam para o céu incrédulos, sem acreditar naquele milagre que estava acontecendo. E aquela chuva caiu por muitos e muitos dias, transformando aquela terra seca em um solo fértil. E Pedro, João e Miguel tinham ganhado algumas sementes dos seus vizinhos. E eles começaram a plantar aquela semente, porque a terra estava
toda fofinha, toda molhada, e assim eles começaram a prosperar e começou a nascer muitos legumes. E choveram por muitos dias e começou a criar poços de água, e através daquela água eles puderam irrigar as suas plantações, e assim deu frutas, nasceu legume e até árvores frutíferas nasceu naquele lugar. E quando eles escolhiam com lágrimas nos olhos e emoção de ver aquele grande milagre. Todos da comunidade passaram a admirar a união daqueles irmãos e a plantação que eles estavam fazendo. Tinha alface, tomate, cenoura. E eles colheram com abundância, mas não só para eles dividiam com os vizinhos também. E alguns vizinhos que sabiam como Miguel cuidava com amor e carinho das suas ovelhas e admiravam o comportamento amoroso de Miguel, doaram para ele algumas ovelhas. E não passou muito tempo, eles tinham mais ovelhas do que os vizinhos, porque Deus assim os prosperou. Agora os 3 irmãos trabalhavam juntos em harmonia. E Miguel, com seu coração bondoso e amoroso, começou a coordenar a distribuição de alimento para os mais pobres e necessitados. E a fama daquela família cresceu, e eles ficaram conhecidos como um exemplo de fé, amor e união. Um dia, um dos vizinhos comentou com eles: "Vocês conseguiram transformar essa vila em um lugar melhor." E Pedro disse: Não foi por nós, mas foi pelo amor que Jesus nos ensinou. E isso realmente fez uma grande mudança em nossas vidas. E assim a família continuou a prosperar, demonstrando que quando há fé, amor, trabalho, união, até aquilo que é impossível se torna real. E assim, a família não só prosperou materialmente, mas também espiritualmente, distribuindo amor e esperança por onde passavam. E essa foi a historinha de hoje. Pequeninos e pequeninas, até a próxima. Tchau, tchau!